Olá, meus amigos. Meu nome é Pedro Henrique. Esse canal é o Tempo da TV, o seu canal de teledramaturgia, curiosidades da TV e muito mais para vocês. Hoje eu estou aqui um pouquinho diferente, como todos os vídeos que eu faço, né? Para falar um pouco a visão que eu tenho da teledramaturgia da época passada e a teledramaturgia de hoje, fazendo uma comparação com as histórias de hoje e as histórias de antigamente. Eu tenho uma opinião muito particular, porque eu nasci na década de 70, então era uma década maravilhosa para a televisão, maravilhosa, e acho em termos de tudo. Mas o que eu vejo com relação às histórias de hoje, as histórias de ontem, é que ontem as histórias eram muito bem montadas, elas não tinham uma repetição, elas não repetiam, né? Hoje em dia as histórias, elas repetem muito, infelizmente, né? As tramas repetem muito e uma coisa que melhorou muito é a questão das cenas longas, né? Aquelas cenas de diálogo que eram profundas, né? É, não eram muito interessantes, né? Mas uma coisa que ainda continua, né? Que realmente isso, dependendo da história, depende muito da história, é o excesso de capítulos, né? Tem novelas que tem aí 254, 255, tinha novelas, por exemplo, que levavam até 3 anos, como a novela Redenção, por exemplo, que levou 3 anos exibindo na televisão. Então, hoje em dia a gente tem o número de capítulos elevados, porém eu acho que não é tão necessário, para hoje em dia não é tão necessário, né? Porque as histórias hoje já não são tão empolgantes, tão marcantes como eram antigamente. Outra coisa que me incomoda bastante, além de tudo isso, né, é a questão de elenco, né? Porque hoje em dia a gente não tem quase elenco na televisão, né? O casting de elenco está diminuindo cada vez mais, então a gente não está vendo muitas pessoas que às vezes estão fora de evidência, estão pessoas que estão querendo voltar para a carreira artística e não conseguem, né? Então isso me incomoda muito, né? Eu acho que uma boa trama, um bom enredo, uma boa novela é bacana. Com relação ao remake, eu não tenho nada, as pessoas me perguntam, você tem alguma coisa contra remake? Não tenho, desde que ele seja feito nos moldes. Essa coisa de inventar personagem, inventar história que não existiu, não é pra mim, né? Como a gente tem exemplos aí, eu não quero ficar manchando a imagem de qualquer novela, mas tipo assim, por exemplo, remakes como o Rebu, eu não gostei, eu achei que fugiu totalmente do contexto, né? Remake do Astro, eu acho que tinha muita coisa ali que tava meio desinclinada, mas enfim, eu não vou contestar uma emissora de televisão, não tem nada a ver fazer isso. Mas o que acontece assim, eu estou expondo aqui uma opinião. A gente tinha um problema antigamente que era uma coisa muito chata, que era a censura. A censura federal era uma coisa, praticamente uma vilã, né, para a televisão, porque as pessoas não tinham uma liberdade de expressão. As novelas não tinham um foco onde elas pudessem colocar os seus assuntos, né, porque não tinha liberdade, a censura ia lá, o censor ia lá e pronto, tu lia aquilo ali, né? Mas isso, hoje em dia já não tem esse problema, né? Hoje em dia já não tem esse problema porque hoje em dia tudo é liberado, não tem aquela coisa de colocar uma censura, pelo menos não como era de antigamente, né? Mas hoje em dia, infelizmente, dizendo para vocês, há coisas que eu acho que necessitavam de censura, né? Não estou dizendo que tudo merece censura, mas tem coisas que, assim, vai aos extremos, mas enfim, isso é uma coisa que não vou entrar nesse mérito, não. Mas o fato é que antigamente muitas pessoas não entendiam por que algumas novelas não davam certo, né? Justamente por isso, porque a censura não deixava o autor escrever livremente a sua história, não deixava ele contar o seu contexto, a sua colocação, a colocação pessoal, né? Nós tínhamos aí, tem que se aplaudir muito Janete Claire, né, e Dias Gomes, que, meu Deus do céu, eram atores maravilhosos, eram autores fantásticos, né? E já não temos mais Ivani Ribeiro, né? Então, triste isso, né, para a televisão brasileira. A gente tem bons autores agora, sim, tem alguns, mas sabe o que acontece? Até para os autores de hoje em dia fica difícil escrever uma trama, porque não existe mais originalidade. Então a gente tem que criar uma trama e acaba, sem querer, acaba encostando em outra, né? Nós temos aí Valci Carrasco, é um talento, João Manuel Carneiro, é um talento, Thiago Santiago, né? Cristiane Friedman. Mas assim, infelizmente, não está tendo ideia.
E vou dizer uma coisa para vocês, fazer remake hoje em dia é muito arriscado. Pantanal deu certo, muito deu certo, não por conta do elenco, mas por conta da história. A novela tinha história, né? Eu não assisti, mas ouvi comentários de pessoas que viram. Então, eu acho que todo o contexto de televisão, eu acho que para mim hoje em dia piorou muito. Melhorou na tecnologia, mas em termos de história, de texto, infelizmente, deixa muito a desejar. Eu sou eternamente saudosista da televisão antiga, porque eu acho que era uma época que a gente sente saudade. Eu vejo reprises de novelas aí, como eu sempre coloco aqui a série Elenco, né? Falo de novelas clássicas. Então, eu sinto muita saudade. Eu sinto muita saudade. Ontem mesmo assistindo uma novela na Globoplay, eu vi João Carlos Barroso, qual eu sinto saudade, era um ator fantástico, né? Então, a gente fica meio saudoso dessa coisa toda, mas não vou dizer que a televisão não tem que atualizar. Eu acho que atualizar com inteligência, né? Não é atualizar para chamar público, né? Eu acho que atualizar para causar boa impressão, atualizar para ter uma boa história, para as pessoas poderem ter a vontade de sentar no sofá como tinha antigamente, né? Então isso realmente é o legado que a televisão tem que deixar para nós todos, como história, como parte da cultura, né? É isso tudo. Então, tá aí, gente, um pouco do meu ponto de vista de televisão. Não vou aprofundar muito, senão vou levar o dia inteiro aqui. Seria interessante, né? Mas não é o espaço não me permite tanto, né? Porque vai ficar muito longo, muito extenso. Mas enfim, eu sou inteiramente a favor da novela clássica, né? Eu sou inteiramente a favor da novela clássica e eu não consigo, sinceramente, fazer uma comparação às novelas de hoje. Não dá porque eram grandes trabalhos, ninguém vai substituir alguns determinados atores e atrizes, não tem como. Infelizmente, nunca mais a gente vai ter um Zé Vilker, nunca mais a gente vai ter um Paulo Gracindo, nunca mais a gente vai ter uma Diniz Fati grande, né? Infelizmente a gente não vai ter mais um Dias Gomes, mais uma Janete Claire, né? Mais uma Ivani Ribeiro, mais um Braulio Pedroso, né? Então, infelizmente, o Walter Jorge Dust, né? O Jorge Andrade. Então, infelizmente, a gente não tem mais como substituir esses autores e esses atores e atrizes, né? Então tá aí, gente. Um pouquinho do meu ponto de vista, mas eu vou trazer uma segunda parte semana que vem. Eu quero falar sobre outras coisas, para não alongar muito. Então, semana que vem, eu quero falar um pouco de alguns atores e algumas atrizes, né? Que hoje em dia a gente vê em alguns atores jovens um pouco da imagem deles, né? Então, semana que vem eu volto falando sobre isso, tá bom? Eu quero deixar um grande abraço a todos. Primeiro eu quero pedir a vocês, se vocês gostaram do vídeo, compartilhem suas redes sociais, perdão. Acione o sininho para receber todas as notificações do meu vídeo. Se você pulou aqui de paraquedas, caiu aqui nesse momento, meu nome é Pedro Henrique, esse canal é o Tempo da TV. Assiste um pouquinho no meu conteúdo, se gostar, você se inscreve, deixa o joinha, tá bom? Então é isso aí, gente. Até o próximo vídeo. Já lembrando a vocês que o Tempo da TV acontece em 3 edições, tá bom? Todas as terças às 15 horas, todos os sábados às 15 e domingo às 15, tá bom? Então, gente, muito obrigado e até o próximo vídeo.